Então, nós estamos já na 11ª aula, Teoria Política. Eu tenho a companhia inicial aqui das 3 Anas, lá que chegaram por primeiros, a Ana Carolina, a Ana Beatriz, a Ana Luísa, o Nicolas também está aqui, a Luísa, a Júlia, o Lucas, e também estou permitindo para que o Gabriel também está chegando agora. Temos 14h07 aqui. Para quem está no Rio Grande do Sul, nós estamos enfrentando uma das maiores ondas de calor das últimas décadas, né? Até que outros verões acontecia 1 ou 2 dias, né? 3 dias de calor insuportável. Mas esse calor aqui de Santa Maria, agora, de região central e todo o estado do Rio Grande do Sul, para quem está aqui no estado agora, é tipo assim, quase que uma semana, já mais de uma semana, com um tempo muito seco e muito calor. Então, bastante líquido, né, para enfrentar, líquido, né? Água, enfrentar o calor. E nos cuidados aí da pandemia ainda, né? A semana passada o professor tomou a 3ª dose, bastante dolorido, né, da Pfizer, mas sem nenhum sintoma. E a minha filha, Maria Eduarda, 16 anos, ontem foi constatada, né, com Covid. Ela está em casa, está sintomática. Ontem ela tinha bastante dor de garganta, diarreia, um pouco de febre, né? Hoje ela se encontra melhor. Ela está em casa, tomando medicamento. Não tem medicamento, na verdade, né? Para febre, a gente dá um antifebril, muito líquido. Dores no corpo, a gente dá um medicamento para dores no corpo, mas não, todo mundo sabe que não existe um remédio eficaz, né, para essa doença, né? Então, o repouso. Então, o professor está aqui com ela no quarto, aqui do lado, cuidando também, né? Então, nós estamos aí também de sobreaviso. Mas comigo, tudo tranquilo, nada de sintomas, né? Nada de... Embora convivendo com ela muito diretamente, assim, eu e minha esposa não estamos... Poderíamos ter passado, não sei, mas assintomáticos, né? Porque a gente não sentiu algo assim diferente, né? Mas ela sentiu um pouco ontem, até fui caminhar um pouquinho de manhã com o primo e com a prima, e sofreu tonturas, assim, quase quis desmaiar, né? Mas é por causa do calor também, né? Mas ela não estava bem. Aí fizemos aquele teste, aquele que vai na narina, né? E aí diagnosticou. Mas queremos acreditar que tudo isso também nos garante um pouco de insegurança, né? Ainda maiores, que essa da Omicron é muito mais contagiosa, né? Mas menos letal, dizem, né, os especialistas. E isso nos coloca tipo numa dúvida assim no aspecto do próximo ano, né? Temos que ver o contexto das outras universidades também. Um debate deve acontecer entre nós, os professores, aqui, a própria direção de centro, ou a própria universidade, né? E perceber um pouco como é que vai ocorrer nós estamos já em janeiro, fevereiro já está logo aí, hoje mais 10 dias, aí 12 dias, e para nossa volta em março, né, ver se diminuiu ou não, né, se a volta mais de uma forma mais presencial ou não, né. Então nós estamos acompanhando um pouco esse processo aí para ver se tudo dá certo. Boa tarde, Edgar. Vamos nos manter assim no aspecto de cuidados, né? Máscara, álcool gel e se porventura a gente for diagnosticado, nos cuidar bastante em casa, tomar muito líquido, né? Então, é um pouco essa situação que a gente está vivendo.
bem com vocês? Ninguém teve. Obrigado, Ana. Obrigado. Sim, tranquila, já está bem faceirinha, já está ingerindo comida, está comendo, está bem, tá tranquilo. A Maria Eduarda, nós estamos falando da minha Maria Eduarda aqui, Maria Eduarda, que ela está sintomática desde. Na verdade, eu acho que ela já estava há um bom tempo, né? Na semana passada, né? Só que a gente não tinha feito teste. Ela já estava se queixando desde quarta, quinta, de dores na garganta, assim. E aí, no domingo de manhã, a gente fez o exame e constatou. Mas tranquilo, vamos. Nada que a gente não possa, como ser humano, também enfrentar essas dificuldades. Bom, como vocês estão percebendo, obrigado, Maria. Como vocês estão percebendo, a gente está analisando bem lentamente, com cuidado também, ah, alguns autores, teorias da teoria política, que nós, pelo menos, mais valorizamos, né? Eu espero que... São ideias simples, vocês estão percebendo que não são ideias tão fora da realidade, são autores contemporâneos, modernos, e como a gente chama assim, clássicos. E quando a gente chama clássicos, sempre tem essa conotação de atualidade, né? Porque eles, de uma certa forma, são obras de domínio público, vamos chamar assim, da riqueza da civilização ocidental, que estão disponíveis, muito mais próximos de nós hoje do que outrora, nos centros, nas bibliotecas. Com hoje o computador, a gente pode vasculhar e baixar obras memoráveis da literatura, da filosofia. Eu vi que a aula passada tem muitos colegas aqui que gostam de ler clássicos, entendem. E esse é o nosso desafio, já falava, né? Histórico, inclusive do segundo grau de vocês, né? Dessa dedicação que vocês empreenderam.
Perdão, perdão que eu perdi o sinal. Eu só vou ligar. Eu estava na internet via roteador, via wireless. Vocês me dão só um minutinho que eu vou no escritório e ligo no cabo a internet, daí eu retorno com segurança, tá? Porque a rede de sinal aqui embaixo não está pegando bem. Então, vocês me dão só um minutinho que eu volto em um minuto só para ligar lá, tá bom? Alguém está me ouvindo? Ah, isso, então a Júlia deu ok e o Edgar também. Só um minutinho que eu ligo lá no cabo, daí tranquilo, tá? O sinal de rede não está pegando. Ok, tornamos agora com um sinal muito mais perfeito, porque estamos a cabo aqui, não estamos com sinal. Eu estava brincando no início aqui, que acho que antes do Edgar chegar, que não é Rio de Janeiro, mas estamos a 40 graus. Nesse exato momento, 39 a 40 graus, sensação térmica de 40 e poucos. Estamos passando por momentos difíceis aqui no sul e no estado do Rio Grande do Sul, muito seco e muito quente, mais de uma semana já, muito quente e nada de chuva, nada de chuva. Mas vamos sobreviver. É exatamente, Edgar, agora nós estamos, pelo menos uma vez, nós estamos na frente aí, de vocês aqui, com 40 graus, um calor insuportável mesmo. Tá, meus queridos? Então, a aula de hoje, nós vamos tratar de um autor importantíssimo. Eu frisei na aula passada da... Eu devo deixar aqui, de repente, as mensagens aqui abertas, se porventura alguém quiser falar uma palavra ou perguntar. Que eu considero assim um autor muito importante na área da política, né? Você sabe que nós, das ciências sociais como um todo, a gente tem três áreas específicas, né? A antropologia, a sociologia e a ciência política. Nós, na ciência política, acreditamos o Alexis de Tocqueville, um dos autores mais proeminentes e centrais. Aliás, todos são importantes, né? Mas, inclusive, se vocês tiverem em mãos comprar essa obra, adquirir para a biblioteca particular ou baixar no computador de vocês, para ler toda a obra com paciência e com calma, porque é uma obra substancial que deve ser lida, refletida e sintetizada, seria de uma riqueza pessoal
muito grande para vocês, um aspecto assim de um conhecimento de como se originou, como se formatou a formação étnico-cultural dos Estados Unidos. Inclusive, de como fazer uma pesquisa, de como se jogar a campo essa curiosidade juvenil da idade de vocês, que certamente o Alexis tinha, de 23 a 25 anos, e eu considero uma idade de uma juventude muito grande. Essa curiosidade teórica sobre um tema da política que já estava em 1830, do século, não passado, já porque nós estamos no século XIX, já era um debate interessante, que é o debate da teoria política, né? O central, que é a questão da democracia. A democracia já fazem aproximadamente 200 anos que ela suscita discussões, porque é uma forma mais cheia de vícios, né? Cheia de percalços, mas é uma forma de governo que todos os estados hoje civilizados, ou estados avançados, eles primam pela democracia. Certamente nós vamos dar, se nós trabalharmos, não está definido ainda a política 2, a gente vai trabalhar autores, como eu já citava na aula passada, como Schumpeter, como Robert Dahl, que eles chegam até pontuar quais são, ou Liebhardt, quais são as democracias mais avançadas no mundo e, inclusive, quais, objetivamente, os pré-requisitos para dizer que uma democracia ela é madura, ela é estável, ela é consolidada ou não. Então, falávamos na aula passada que, nesse momento, o país, o Brasil, que é o nosso caso, ele se encontra no patamar de diminuição do número quantitativo da democracia, exatamente pelas questões de um governo que se coloca, muitas vezes, contra a liberdade de opinião, de um sectarismo, de um conservadorismo, de um reacionarismo muito grande nos aspectos civis, dos direitos humanos, dos direitos civis, direitos políticos até, de uma perseguição. Então, nós estamos perdendo, aliás, essa dimensão, já segundo alguns analistas, já começa no ano de 2016, porque em 2016, vocês lembram, nós tivemos uma ruptura democrática no aspecto de um golpe, não um aspecto de um golpe jurídico, legal, mas um golpe político, porque nós tínhamos na presidência da República uma presidente mulher que poderia ter todos os defeitos possíveis, menos de um aspecto de ilegalidade, de corrupção. O argumento, a partir da Janaína Pascoal, aquela doida desvairada, que vendeu o seu processo de impeachment, né, que passou, é por pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais, em outras palavras, simplificando, seria você pegar um recurso de uma pasta do Ministério da Saúde e jogar para a segurança, ou vice-versa. Então, essa é uma prática muito comum dentro das prefeituras, dos governos estaduais e até do governo federal, esse remanejamento monetário financeiro dentro das pastas. Bom, esse foi um argumento para que Dilma fosse, nós chamamos aqui no Sul, apeada, né? Fosse derrubada do poder. Então, a partir dali, nós começamos uma dinâmica de ruptura democrática, inclusive por falta de uma coesão política, eu acho, no Congresso Nacional, num aspecto de força, né? Nós vivemos, sim, hoje num presidencialismo de coalizão, como o Abranches fala, né? Que nós temos que ter um Congresso Nacional também, um número grande de deputados
assegurando o processo da governabilidade. Isso Dilma perdeu, contra todos, um processo também de misoginia até, inclusive, assumiu, claro, depois o governo Temer. Depende, né, Nicolas? O que você considera um governo muito bom, né? E quais seriam os aspectos? Você pode usar a palavra também para dizer aquilo que você acha muito bom, pela qual você pode argumentar que você gostou do período que ele ficou. Ele manteve aquela estrutura econômica, manteve as políticas, né, sociais, algumas, mas eu não vi algo absoluto de extraordinário pela qual se manteve. Estabilidade, diminuiu no que pôde o desemprego, passou reforma. Quais são as reformas importantes, Nicolas, que você acha que passou no governo Temer, que você acha que beneficiou a grande maioria dos trabalhadores? Você acha que a reforma trabalhista beneficiou os trabalhadores? Gerou mais emprego? Eu tenho minhas dúvidas, Nicolas, quanto ao teu argumento sobre a questão que a reforma trabalhista veio a beneficiar os trabalhadores e gerou mais emprego. Tanto é que hoje nós estamos com 14 milhões de desempregados. Se a reforma trabalhista ela teria houvesse êxito, certamente esses patamares não estaríamos nesse. Mas tudo bem, acho que cada um olha e defende o seu ponto de vista a partir daquilo que acredita. Bom, o que eu quero dizer é que os índices de novo, tu citas novamente uma palavra, Nicolas, que eu discordo completamente, é a questão do empreendedorismo. O que você acha que é empreendedorismo? Empreendedorismo em quê? O que você vai empreender? Sem cultura, sem educação e sem financiamento. Você vai empreender com quais possibilidades? Isso é mais um mantra neoliberal que está aí hoje, né, dentro de uma dimensão que o empreendedorismo salvaria a economia. Você vai empreender em quê? Você vai ser dono a partir de quê? Você fala em microempresário, hoje tem muita dificuldade de abrir uma. Sim, aí eu concordo contigo. Mas tem políticas para o microempresário poder se sustentar e com políticas de favorecimento? Não existe. Então, essa dimensão aí eu particularmente tenho muita ressalva e muita criticidade contra esse tipo de políticas neoliberais de reformas que acontecem, reforma da Previdência, reforma trabalhista, que tiram direitos dos trabalhadores e beneficiam, em nome do pseudo-emprego, em nome do pseudo-desenvolvimento, beneficiam meia dúzia do país, que assevera ainda mais e acelera e separa ainda mais aqueles que detêm poder econômico e aqueles que não têm, aumentando o fosso da desigualdade social. Eu acredito em políticas que beneficiam a grande maioria. A grande maioria precisa de quê? De trabalho, precisa de dignidade, precisa de direitos. Essa dimensão é a que atinge a todos, não beneficiando meia dúzia de empresários que possam sair beneficiados dessas políticas. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, segundo analistas, nós perdemos e muito na dimensão política, no nosso conceito de democracia. Bom, e depois deu nessa aberração que todo mundo está presenciando, que é o governo Bolsonaro. Hoje vamos estudar, então, com essa parte introdutória, um autor muito importante chamado Alexis de Tocqueville, de nacionalidade francesa,
de uma certa estirpe de nobre, mas que ele é muito preocupado. Vamos usar a palavra aqui com o Nicolas. Você pode utilizar a palavra oral, Nicolas, não precisa escrever, porque daí a gente tem que perder o tempo de países bálticos. Bálticos, o que seria países bálticos? Península Balcânica, quem seria ali? Grécia? Montenegro? Penínsulas Balcânicas, os países bálticos adotaram políticas de liberdade econômica e não tiveram nenhum pseudo-crescimento ou pseudo-desenvolvimento, mas tiveram crescimentos e desenvolvimento concretos e visíveis, com a renda per capita aumentando e muito desde que se libertaram das garras do estatismo autoritário bizarro que foi a União Soviética e o socialismo, que não sustenta e nunca vai se sustentar. E está uma gritaria aqui, país. Tá. Tudo bem, eu acho que essa experiência do socialismo só seria um idiota mesmo para querer voltar a essa dinâmica de ditaduras dentro desse aspecto. Mas se esses países que tu falas, eu não tenho conhecimento, e a Letônia, Lituânia e Estônia encontraram mecanismos, tudo bem. Agora, se você defende tanto o liberalismo, colega, você, como empresário, você consegue sobreviver sem o financiamento público quando você está em... Vocês que pregam tanto a ausência do Estado, você disse aqui que um estatismo autoritário, bizarro. Eu te pergunto, você que defende o liberalismo, você poderia sobreviver sem o dinheiro público? Você é conservador em que, Nicolas? Conservador em tudo. Até, inclusive, para dizer que o Estado não possa interferir em nada na economia. Existe. O governo Bolsonaro é conservador nos costumes e liberal na economia. Ele quer a volta do casamento. Hoje mesmo ele falou, essa entrevista meia hora atrás, ele falou que os gays e os homossexuais estragam a família e que eles vão ter que se virar com Deus. Então, isso não é conservador? Ele que tem 4 casamentos, quer uma família conservadora. A volta nos costumes. E liberal na economia. Paulo Guedes é muito liberal na economia, abertura transnacional, abertura de mercado. E aí? Essa é a contradição dos liberais. Eles são tão conservadores que quando a economia quebra, eles chamam o dinheiro público, estatal, de todos para salvar as empresas. Então, a gente pede o um mínimo de coerência aos liberais quando eles quebrarem, para que eles possam se autossustentar com o dinheiro deles. Ah, não que não possa interferir nada. Ah, então dá para interferir um pouquinho. Entendi, Nicolas. Entendi a tua maldade. Não é essa a questão é a interferência excessiva. Ah, um pouquinho dá para interferir. Quando está bom para a empresa, para o mercado, dá para interferir um pouquinho com o dinheiro, né? A ponto de colocar, entrar. Ah, sim, vocês querem liberdade total. Entendi. Para abertura e manutenção do negócio. Ótimo, tranquilo. Quando precisar, vocês dão uma chamadinha para o Estado, daí ele vai lá salvar vocês. Liberal até precisa, um médico, serviço público, né, estudar na universidade gratuita, e os liberais, aí não tem problema nenhum. O conservadorismo não tem nada a ver com a questão morais, dependendo muito bem. Hum, como se fosse possível ter uma posição agora, Nicolas, agora é só uma posição política. Agora, peraí, agora é a minha posição religiosa. Agora é a minha posição moral. Como se o ser humano fosse estanque. Agora eu sou uma coisa, depois eu sou outra. Mas tá bom, Nicolas, eu não vou
prolongar aqui, não vamos monopolizar o discurso aqui, porque temos mais outros colegas aqui que estão também participando. Bom, eu vou me guiar um pouquinho na dimensão do meu resumo, e se porventura alguém quiser se manifestar, se manifeste também pedindo a palavra, porque eu não estou visualizando a questão dos comentários. O que nós vamos tratar hoje? Aproximação ou das principais ideias de Alex de Tocqueville a um autor contemporâneo, ainda vive, o Robert Putnam, que é um teórico, um cientista político que estudou por muito tempo, por mais de 20 anos, a cultura e as instituições democráticas na Itália. Inclusive, também, ele fez estudos, ele é um norte-americano, o Robert Putnam, e percebeu que aquilo que o Alex de Tocqueville tinha colocado, uma dinâmica de avanço democrático que advinha de um processo de civilização, de civilidade, de participação, de cultura cívica dos norte-americanos, não existia mais. Tanto é que um livro também do Robert Putnam, que é central nesse debate culturalista da democracia, se chama Bowling Alone. Bowling você sabe que os norte-americanos eles têm um esporte muito popular, que é o jogo do boliche. Inclusive, eles faziam campeonatos, eles tinham equipes, milhares de equipes de boliche. Então, para fazer uma referência ao declínio do espírito cívico, ou aquilo que o Robert Putnam chama de capital social, decaiu, erodiu muito. Então, por isso que ele diz assim, os americanos, os norte-americanos, eles estão, de uma certa forma, jogando mais boliche, mas jogando de uma forma individualizada. É uma característica. Então, não tem mais campeonatos, não tem mais estatutos, não tem mais premiações, não tem mais equipes, eles estão jogando. Por isso, bowling alone. Esse, então, é uma manifestação de declínio nesse espírito cívico. Então, Robert Putnam, ele faz esse contraponto com os estudos na Itália e com os estudos nos Estados Unidos, a desconstruir um pouco aquela ideia de elevação da democracia que Tocqueville colocou a democracia americana, fruto exatamente da associação, do aspecto de cooperação, de confiança que existia dentro da sociedade norte-americana. Então, por isso que é importante a gente definir e diferenciar os diferentes tipos de capitais que existem numa sociedade. Você pode falar em capital monetário, capital financeiro. Ótimo. Você consegue imaginar que o capital financeiro ele é fruto de um capital de recursos, né? Recursos de investimento, de investimento em determinados setores, na indústria, na agricultura, de uma produção de riqueza. Ótimo, capital financeiro, capital econômico. Podemos dizer que existe um capital também na sociedade, um capital cultural que advém da educação, das universidades, das leituras, um capital artístico, né, que move. Temos o capital natural também, né? O capital natural é o ar, as montanhas, os rios, os recursos naturais. Então, mas além de todos esses capitais, existe um capital que, claro que Alex Tocqueville não mencionou isso, que existia um capital social, mas o próprio Robert Putnam e o Coleman, e dentro da sociologia, e dentro da economia também é muito utilizado, não o aspecto de capital social, de recursos contábeis, não é esse capital social. O capital social é essa cola invisível que existe para aglutinar a sociedade e que pode ser um índice muito interessante de desenvolvimento
desse estado, dessa região, desse país, se você tiver essa cola invisível, porque ela aglutina, porque ela une através da cooperação, através do associativismo, através da participação política, através da cooperação que existe essa sociedade. Você pode desenvolver economicamente melhor e até ter índices favoráveis nos conceitos de democracia. Por exemplo, uma sociedade que vota mais, que participa mais, que interage mais politicamente, ela, de certa forma, ela desenvolve mais os seus potenciais. Então, é esse momento aqui que nós vamos tentar, na aula de hoje, exemplificar daquilo que Alex de Tocqueville, lá em 1830, 1835, já percebia, e as razões que hoje você não encontra mais sociedades com capital social desenvolvido. Até mesmo no Brasil, você não percebe mais essa dimensão dessa cola invisível. Eu, particularmente, estudei por muito tempo esse tema do conceito de capital social, então ela é fruto, inclusive, de uma tese, doutorado minha, que eu fiz na URGS, na ciência política, que eu estudo uma região, especificamente noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e fazendo essa comparação longitudinal, histórica, dos anos 60, do século passado, que era muito promissor. Os sindicatos, as cooperativas, as associações médicas, as associações educacionais, culturais, na região, com cantos corais, com igrejas, com sindicatos, é muito efervescente essa sociedade, e que você tem nos anos 2000, eu terminei a tese em 2006, você percebe nitidamente que tudo aquilo que era nos anos 60 do século passado decaíram tremendamente. Então, esses níveis de comparação foram feitos também em Porto Alegre. Marcelo Baqueiro, da URGS, fez muitos trabalhos. Leonardo Monastério fez também na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos estudos em todo o estado, estudos no Brasil, que fazem esse estudo sobre o capital social, que é um fator muito interessante para a gente perceber se socialmente, se culturalmente, a gente está se desenvolvendo, e que ele pode ser um princípio gerador de riquezas, de desenvolver, quanto maior for essa participação efetiva da sociedade, quanto menos letárgica, quanto menos amorfa, quanto menos apática for essa sociedade, maior será o seu desenvolvimento econômico e maior serão os seus índices democráticos a partir desse tipo de participação. É uma sociedade cívica, aquilo que nós já falávamos aqui dentro do aspecto de participação, de confiança, de associativismo, de cooperação, de colaboração social que existe dentro da sociedade e que cada governo deve aprimorar, deve impulsionar esses mecanismos não tangenciais para que essa sociedade possa se desenvolver de um aspecto mais producente, vamos assim chamar. Então, nós vamos falar aqui sobre Tocqueville, que é um entusiasta lá da democracia antiga. Nós vamos falar nas principais teses, que é a democracia com um advento inevitável. Ele acredita muito que a democracia, que na época é nascente, né? Nascente, ela vai se desenvolver, ela vai brilhar, e acho que nós chegamos a comprovar isso depois de 200 anos aí quase de história. Ele trabalha também os aspectos até exteriores da América do Norte, como as origens étnicas, as diferenças políticas e sociais entre o Sul e o Norte. Eu deixei essa semana para vocês essa aula aqui, ela está gravada, eu não sei se alguém teve a oportunidade de assistir ou anotar algumas ideias ou ler o próprio capítulo que eu escrevo sobre o Alex Tocqueville, mas eu vou tentar, sim, bem brevemente, voltar a essas ideias aqui, para que, quem sabe, depois, mais para frente, a gente possa discutir no final. Eu só vou tomar um gole de água.
Vocês estão aqui ouvindo o professor ou estão fazendo aqui, tem algum debate aqui? Vamos, sempre eu digo que você não precisa ter medo. Pode falar, Luiz. Professor, essa aula e a aula da semana passada são referentes ao Alex de Tocqueville? A aula passada foi o fechamento da questão do contratualismo. A aula passada nós fechamos com o Rousseau. Ah, sim, porque aqui está que o resumo da aula passada seria o da aula de hoje, sobre o vídeo que o senhor mandou, e a aula de hoje seria sobre o utilitarismo e Stuart Mill. Não, Mill ainda não. Mill, não, é só para. Eu acho que da aula passada, não sei se eu pedi resumo sobre o Rousseau, acho que não. Acho que não era sobre o Rousseau, a da aula passada era do Tocqueville. Isso. Então, era um resumo do Tocqueville para entregar até hoje. Isso. Então, não tem resumo essa semana? Da semana passada até agora era para entregar o Tocqueville. Só esse? E daí para semana que vem não tem nenhum. Ainda não abri, porque daí amanhã eu peço para vocês para abrir o outro ainda. Daí eu vou ver qual é o autor que nós vamos trabalhar. Tá bem, porque obrigada. É o Stuart Mill, eu acho, né? É isso, é o Tocqueville para hoje, Ana Beatriz, exatamente. É o resumo do Tocqueville, a partir da leitura do livro, meu comentário, a partir do vídeo que eu deixei lá, e a partir da aula de hoje, de repente, se vocês estiverem anotando aí algumas ideias, vocês podem complementar aí o resumo de vocês e entregar ainda até o final do dia de hoje, de tarde, de noite, não tem problema. Esse o Vamos ver o que diz aqui. O Nico está debatendo bastante aqui, né? É interessante você debater também ao vivo, né? O poder da persuasão é importante, né? O poder da persuasão de dialogar, né? Aqui o Edgar, vamos ver também. A Luiz, amigo, ele também professor de ciências, acho que não, pelo menos, né? Pelo menos a gente tem essa leitura, né? Então, o médico que prescreve o cloroquina também sabe o que fala. Não, esse cara não pode. O Nicolas ainda, eu acho que de repente ele está definindo a cloroquina, né? Só para dizer, Nicolas, que a minha filha está sintomática e eu não estou usando cloroquina, né? Porque eu acredito que a cloroquina não tem nenhum tipo de solução. Não está defendendo, tá bom. Não tem problema. Mas seria interessante a gente deixar um pouco esse discurso aqui de paralelo aqui para a gente não interferir um pouco. Mas a palavra está aberta aí, seu Nicolas, né? Já está uma foto da Brigada Militar. O que você é? Você é o quê, Nicolas? Você é da Brigada? Está montado numa moto aí, tudo bem. Sim, eu acho que na aula passada, eu acho que eu não disponibilizei, né, Ana? Vou disponibilizar, assim, está gravado. Está gravado lá o Rousseau, mas eu não disponibilizei, mas eu vou disponibilizar essa aqui. Até o Colégio Tiradentes, está explicado, então. Vamos lá, então. Vamos começar, então. Eu não vou estar aqui vendo a dimensão, da dimensão aqui dos comentários, que eu vou direto aqui. Vamos começar aqui. Então, quem foi o Alex de Tocqueville? Olha que lindo esse cara. Mais ou menos assim o contexto, a vida, vocês já leram lá o meu comentário, eu vou brevemente aqui voltar para vocês entenderem, né? Ele é um entusiasta, é um teórico, então, que defende a democracia em todos os campos, né? Ele escolheu um tema, né? Todos nós escolhemos um tema para nos deter, né? Certamente, já na idade de vocês, inclusive, né? Vocês estão iniciando o curso, então acho que se eu não estou equivocado no terceiro semestre, perdão se eu estiver errado, mas você certamente já
já entenderam e gostariam de estudar alguns aspectos, ou na economia, ou na sociologia, ou na política, um tema que mais agrada a vocês. Certamente vocês já têm em mente. Eu, particularmente, nunca me detive assim, muito tempo numa temática. Eu sou um cara muito curioso, tudo que eu não entendo, assim, eu vou atrás. Eu comecei pesquisando lá nos anos 90 o que era o neoliberalismo. Final de 98 em diante, que eu entrei no curso assim de, de ciências sociais, que eu dava aula, eu comecei a estudar o que é o neoliberalismo, porque estava muito em voga essa reforma do Estado, né, que era passada desse estado de bem-estar social, um estado social mais interventor, keynesiano, para um estado mais liberal. Eu estudei todos os autores do neoliberalismo, principalmente a obra O Caminho da Servidão, do Friedrich von Hayek, que é o pai do neoliberalismo. Então, eu fiquei uns 3 anos lendo e resumindo, entendendo o mecanismo do chamado neoliberalismo. Aí, depois, para contrapor essa ideia neoliberal, eu estudei mais 3 anos, sabe quem? O Noam Chomsky. Noam Chomsky é um dos considerados um dos teóricos mais brilhantes, vivos ainda, ele deve estar, o Noam Chomsky, uns 90 e lá vai pedrada, mas ainda ele é proeminente, é uma voz dissidente nos Estados Unidos, é uma voz de dissidência nos Estados Unidos. Estudei todas as obras do intervencionismo norte-americano no mundo, na América Latina, estudei mesmo com afinco. Depois, eu fiquei 2 anos e meio estudando uma questão muito mais local, assim, que era o aspecto da resistência dos ribeirinhos, das comunidades caboclas, né, em torno do aval messiânico, assim, do contestado, dos muckers, que eram os monges colonos pobres, caboclos de Soledade, que é um município do interior do estado do Rio Grande do Sul. Escrevi, entrevistei pessoas, fiquei muito curioso com isso e fui atrás. Depois de 94, aí estudei, aí comecei a trabalhar mais o capital social. O que é o capital social? E aí desenvolvi em 3 anos e meio a minha tese de doutorado. Fiquei lendo tudo que eu achava de capital social. Resumi, foi muito exitoso porque consegui a minha tese de doutorado. Ali, a partir de 2008, 2009, eu fiquei estudando, eu comecei a voltar um pouquinho mais para a filosofia. Então, faz uns 8, 9 anos que eu estudei muito filosofia clássica, eu gosto muito dos clássicos, estudando o conceito de eudaimonia, o conceito da filosofia, da autarqueia, o aspecto da felicidade antiga, dos clássicos, Platão, Aristóteles, os helênicos, Spinoza. Então, esse tema também me fascinou bastante. E agora eu estou, ultimamente, assim, muito fascinado com o tema do Foucault. Foucault, para mim, é um dos autores assim que estou descobrindo a hermenêutica do sujeito, o cuidado de si, como uma obra muito, muito importante. Então, eu não sei se vocês já têm, assim, um tema para se debruçar, um tema que encanta vocês, que vocês têm um certo prazer, assim, de ler, de entender e buscar. Então, sempre mesclando, assim, na minha parte, a área das ciências humanas às ciências sociais, sempre fazendo essa relação desses autores da filosofia, da sociologia, da ciência política, um pouco que claro, a gente tem que ser muito humilde para reconhecer que a gente não tem o domínio de tudo. A gente é um ser incompleto por natureza, mas essa ânsia, essa necessidade que nós sentimos de entender o mundo, entender a política, não dar balão, e não dar uma também de cético no aspecto assim de aceitar certas ideologias, né? Ter muita criticidade
em todos os aspectos, não apenas aceitar completamente a política tal como ela se coloca, tanto de centro como de esquerda como de direita. Acho que a gente tem que ter a grandiosidade também de reconhecer os erros que houveram também naqueles regimes que não deram certo e não voltar a um aspecto tirânico, um aspecto de centralidade, de ditaduras. Eu acho que nenhuma ditadura, tanto de centro, como de direita, como de esquerda, elas são benéficas e são, de uma certa maneira, ninguém pode defender certas tiranias que existiram. Então, vocês percebem que o Tocqueville, ele já escolheu um tema. Ele está com 23 para 25 anos, ali escolheu um tema, eu quero estudar democracia. E ele vem. Ele é um filho de aristocrata, ele nasceu no início do século XIX, 1805, e faleceu em 1859. Então, muito jovem, faleceu, para a época, 54 anos, e, inclusive, ele teve, como eu já falei no livro e falei também no vídeo, ele teve os membros da família aí foram sufocados pela Revolução Francesa. Em certo aspecto, assim, o avô foi degolado, o pai foi torturado, e ele escapou da morte. O pai dele escapou assim porque morreu antes, senão ele deveria ser decapitado também. Então, o Tocqueville ele vive na França pós a revolucionária e, de certa maneira, a Revolução Francesa ela não trouxe todo aquele encantamento, aquela promessa, né, que haveria de restabelecer a política, a economia, né, voltar. Caiu uma certa desilusão esse aspecto da Revolução. E ele teve uma leitura muito presente assim do Montesquieu, que nós vamos estudar também, do Rousseau, e isso influenciou a obra dele. E com 25 anos, ele recebe lá a incumbência do rei Luís Felipe para ir aos Estados Unidos e estudar, deram uma desculpa, assim, tu vai estudar o sistema carcerário americano. Claro que ele tinha muito presente assim o que ele queria estudar, mas ele veio. E viajou com um amigo chamado Gustave de Beaumont, e a viagem, todos sabem, foi um pretexto para estudar essa experiência democrática. Já aos 20 anos, veja bem a idade de vocês, ele já tinha claro qual era o seu tema de pesquisa. Que legal isso, né? Então, quero estudar a democracia no mundo. E ele vai fazer, como um aristocrata francês que ele vai fazer esse trabalho de campo. E olha, veja bem, dentro da ciência política, ele é tipicamente esse aspecto que é um método, né? A revisão bibliográfica, análise de dados oficiais, resultado de eleições, que mais? Comportamento eleitoral, comportamento político, instituições, inclusive atividade em foco, entrevistas. Veja bem, então ele fez todo um trabalho meticuloso de um cientista político, especificamente, de tudo aquilo que um cientista político faz, o Tocqueville fez em vida. Então, esse estudo em loco, ele fez dele um dos maiores conhecedores do regime político da época, democracia, e também da vida social dos norte-americanos. Então, diz a história aqui que ele viajou todos os Estados Unidos, de leste a oeste, de vagão de trem, de tudo que era possível, para confirmar uma das suas hipóteses, que era o sucesso da democracia. É interessante essa questão das hipóteses, né, nos nossos projetos de pesquisa, né? Geralmente, as nossas hipóteses são para comprovar aquilo que a gente já tem certeza, né? A gente nunca lança uma hipótese num projeto de pesquisa que a gente tem dúvida, né? E parece que todas as nossas hipóteses nos projetos de pesquisa, o trabalho de pesquisa todo, depois, ele vem para reforçar a nossa hipótese, né? Para comprovar a nossa hipótese, né? Então, ele também tinha essa ideia, olha, eu vou comprovar aquilo que eu já sei, vou comprovar aquilo que a democracia alcançou um nível, um patamar inigualável nos Estados Unidos. Então, assim como Marx, que tratou da luta de classe, Auguste Comte partiu da indústria, das relações, a originalidade de Tocqueville é a igualdade de condições.
Veja bem que é um tema muito discutido hoje. E quando a gente fala de Tocqueville, a gente está falando de um autor liberal. Ele está falando em quê? Ele está falando em igualdade social de condições. Quando a gente lê Adam Smith, A Riqueza das Nações, quando a gente lê John Locke, quando a gente lê Stuart Mill, que são liberais, e quando a gente estuda também Tocqueville, ele está falando de princípios básicos que muitas vezes os liberais eles não leram ou não entendem o que significa. Igualdade social de condições. Esse é o tema central do Tocqueville. Quando a gente fala igualdade social de condições, é bem claro. Todos os indivíduos devem ter as mesmas possibilidades e garantias de usufruir certos direitos materiais, condições materiais, para poderem se desenvolver. É um princípio básico que os liberais, os conservadores não entendem. Eles são ótimos defensores das meritocracias. Eles não se cansam de dizer que quem tem mérito alcança o desejado, alcança o sucesso, alcança a vitória na vida. E que o fruto daqueles que não venceram na vida é por razão própria da sua incompetência. É isso que pregam os meritocratas. E todo mundo se esforçando no sistema capitalista, eles vão se desenvolver. Se esforçando no sistema capitalista, eles vão chegar a um patamar de qualidade de vida, de riqueza. E isso não é verdade. Não é verdade porque os princípios liberais dizem que igualdade social de condição é o princípio básico para que toda a sociedade possa se desenvolver. Agora, se você pega uma família, determinados filhos, que você tem uma estrutura monetária, afetiva, de bem-estar que possa desenvolver, ele vai se desenvolver muito maior ou mais sucesso com aquele que não tem uma estrutura familiar, que é aquele que não tem recursos materiais para estudar. Claro que A vai ser melhor do que B. É a mesma coisa uma cancha de carreira de cavalo. Você pega um cavalo que você tem todas as condições de desenvolvimento, né, de estrutura, de alimentação, contra outro que não tem, você não vai ter, ninguém vai chegar, pode até chegar, mas uma diferenciação muito grande social em determinadas situações. Então, esse é um princípio básico que nós devemos sempre, quando a gente entrar nesse discurso, tratar da questão da igualdade social das condições. Isso não é nenhum princípio materialista, nenhum princípio socialista, nenhum princípio marxista. Isso é um princípio liberal. Para desenvolver a sociedade moderna, você precisa de igualdade social das condições. Isso você não vai encontrar em autores marxistas e anarquistas. Isso você vai encontrar em autores liberais, conservadores. A tese central é a democracia, que é um advento inevitável, diz ele. Para viver livre, é necessário habituar-se a uma existência plena de agitação, de movimento, e muitas vezes até de perigo. Velar sem cessar e lançar a todo momento um olhar inquieto em torno de si mesmo. Esse é o preço da liberdade, a liberdade que você tem de poder participar de uma efervescência e não ser, claro, aqui submetido a ditaduras. Esse é o princípio básico de Tocqueville. Então, por isso que a tese central dele é a democracia como caráter sagrado, ninguém vai detê-la, seria como ir própria divindade, claro que ele está exagerando, a nossa democracia ninguém defende, né? Nem mesmo Deus pode destruir, só restando as nações acomodar-se ao estado social que lhe impõe a divindade. Nossa, Alex Tocqueville forçou a barra aqui. É preciso que a França, ele siga o exemplo dos Estados Unidos. Olha, nós estamos nessa M aqui, bem feito para nós. Nós fizemos a Revolução Francesa e não seguimos os parâmetros norte-americanos. Portanto, diz ele, mais cedo ou mais tarde chegaremos como os americanos, a igualdade quase completa das condições. E ele cita, de uma forma até engraçada, esse caráter sagrado da democracia. Né? Ir contra a democracia é uma coisa inútil. Ir contra a democracia é ir contra a vontade de Deus. Veja bem, né? É bem fundamentalista. Sobre o tema da igualdade,
das condições, abre aspas, ele diz: entre os novos objetos que me chamaram a atenção durante a minha permanência nos Estados Unidos, nenhum impressionou mais do que a igualdade de condições. Mais cedo ou mais tarde, vamos chegar, como os americanos, a essa tal igualdade de condições quase completa. Pois a igualdade e não a liberdade constitui o verdadeiro sinal da democracia. Antes até da liberdade, a igualdade é o que constitui o verdadeiro sinal da democracia. Dito por quem? Depois ele expõe aí os aspectos das origens étnicas, das diferenciações políticas ou sociais. Ele exaure quase a discussão das questões étnico-raciais, dos aspectos da formação dos rios, da geografia. Ele é quase um chantiler, assim, vindo para o Brasil estudar tudo, né? Os índios, sua formação, dos anglo-americanos, elogiando os imigrantes, colocando os negros, colocando os índios num patamar eurocêntrico, assim, claro, lá embaixo do pé da goiabeira. A escravidão, diz ele, é ruim, debilita as forças da inteligência, entorpece a atividade humana. Por isso temos que nos livrar dessa diferenciação racial. Ele expõe muitas vezes que o norte, muito mais manufatureiro, e o sul, dotado de uma vocação eminentemente agrícola. Então, essas desigualdades regionais é um problema para o Tocqueville. Ele tem que... aquele filme a própria Guerra de Secessão também, né, norte-americana, a Guerra Civil Americana, em 1850, se eu não estou equivocado, logo depois, ela vai explodir essa dimensão aqui, que o Tocqueville dizia que era um problema, essas desigualdades étnico-raciais, culturais, entre o Sul, mais escravista, mais latifundiário, mais comunidades contra o leste e as sociedades anglo-saxões do norte, ela desencadeou realmente aquilo que o Tocqueville depois já preanunciava aí em torno de 15 ou 20 anos antes que eclodiria, eclodiu mesmo. Guerra de Secessão, o norte se impõe sobre o sul e implanta um modelo político-econômico mais anglo-saxônico, propriamente, do que uma sociedade. Acho que 2 filmes retratam muito bem esses conflitos. Um é aquele filme clássico da Scarlett O'Hara, como atriz, O Vento Levou, né? É um filme clássico que todos nós devemos assistir. Eu acho que, assim, James Dean, né? Aquele ator que morreu muito jovem, e assim caminha a humanidade, eu acho que retrata muito bem esse sul agropastoril, escravista, depois de monoculturas do algodão, da exploração do petróleo. Eu acho que esses 2 filmes ilustram muito bem assim essa dinâmica. Diferenças entre europeu, negro e índio, né? Então, ele diz que o homem branco europeu é o homem por excelência. Depois, mais abaixo, estão os negros e os índios, né? Diz o Tocqueville. Aí ele fica muito tempo debatendo, e certamente vocês que são estudiosos vão pegar essa obra, vão pegar a obra e vão se debruçar na obra, assim. Claro que nós não temos o tempo necessário para ficar... Daria um trabalho assim tranquilo de trabalhar uma eletiva, trabalhar um semestre em cima da obra, analisando os pormenores, os detalhes, né? Mas certamente vocês já têm uma ideia que existe. Estou mostrando para vocês apenas a chave do castelo para que vocês possam, instigados pelo senso de curiosidade extremamente particularizado dos juvenis, dos jovens, vocês irão atrás. A outra obra é essa obra Making Democracy Work,
Civic Tradition in Modern Italia. É a democracia, a produção do trabalho da democracia, a experiência da Itália. Esse livro que eu falo do Robert Putnam, que é um conceito de capital social. A novidade para Tocqueville, que ele percebeu, eram essas associações cívicas. E aí ele cita, Tocqueville diz, ali é o local onde existe a participação das pessoas nos grupos de voluntariado. Esses sim são os pilares centrais da democracia em países democráticos. A ciência da que eu gostaria que vocês prestassem atenção. A associação, essa palavra, a associação é a ciência mãe. O progresso de todos os outros depende dela, da associação. É por meio da união dos esforços comuns que as pessoas desenvolveram o gosto da liberdade. Então, essa tradição das associações cívicas é que desencadeou o sucesso da democracia. Diz ele, o habitante dos Estados Unidos aprende desde cedo que deve contar consigo para lutar contra os males e os embaraços da vida. E ir para a moral, a religião, a indústria, o comércio, da segurança, alcançar a associação para consolidar essas instituições. Diz ele, não há que a vontade humana se desespere de atingir pela simples ação do poder coletivo dos indivíduos. Esse caráter que dá vida aos americanos, qual seria? O poder associativo. Então, vocês percebem, claro, que Tocqueville ele não falou nenhuma vez de capital social. Mas é essa dinâmica que aparece implícita na obra. E os americanos tinham uma sociedade organizada já muito, muito cedo, né? Inclusive uma sociedade civil organizada. Muito, 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 muito não estou falando de 1830, estou falando de um século antes já. Aliás, quando os ingleses tentaram tomar posse da colônia, né, de povoamento, a sociedade civil americana já estava constituída. Né? As instituições já estavam, as comunidades, museus, associações, igrejas, escolas, associações de, como é que nós chamamos até de esses Lions Clubs, né? Tudo. Então, foi difícil os ingleses se apostarem, instrumentalizar isso e voltar à colônia, porque já existia, acho que, deixa eu ver aquele filme, Mel Gibson, Patriota, se eu não me engano, né? Patriota trata muito bem esse conflito entre os ingleses e os americanos, né? Então, essa é a definição que norteia os estudos de Robert Putnam, que é o espírito cívico americano. E o espírito cívico que nós chamamos hoje de capital social. Conclusões. Tocqueville jamais mencionou o conceito, mas estudou sobre o associativismo cívico. Isso que inspirou pesquisadores mais recentes, entre eles Robert Putnam, James Coleman, Pedro Bandeira, Djalma Cremonese, centenas de autores da ciência política já se debruçaram sobre esse conceito de capital social. De Tocqueville aprendemos a manutenção do espírito associativo e participativo decorrente da tradição cultural dos norte-americanos. É isso que nós chamamos de espírito cívico, que foi fundamental para a manutenção das instituições políticas, se criando sempre um círculo virtuoso, não um círculo vicioso, um círculo virtuoso de costumes que formam as instituições que reforçam os costumes. Conclusão de Putnam: as pessoas que se unem em associações têm maior consciência política, confiança social, participação política,
competência cívica subjetiva. Tanto maior que a participação em associações locais, maior a cultura cívica será. Quanto maior a cultura cívica da região, mais eficaz também será o seu governo. E o governo interessante que pode também, através de políticas públicas, fomentar esse capital social. Então, sempre é um caminho de ida e volta, né? A cultura associativa fortalece o poder público e o poder público também pode, através de políticas sociais, de fomento, né? Fomentar a associação, fomentar né, grupos escolares, de pais e mestres, associações de economia solidária, de pequenos agricultores, há políticas que podem favorecer, sim, o capital social. Desempenho de um governo regional está, de algum modo, então, estritamente relacionado com o caráter cívico da vida social e política da região. A recíproca é igualmente verdadeira. Quanto maior o acúmulo de capital social e maior a cultura cívica, maior será o desenvolvimento. Ideias fantásticas e brilhantes, não é verdade, meus queridos? Vamos ver, então, se nós temos alguns comentários aqui, algumas perguntas sobre isso que eu passei. Aqui, eu passei para vocês alguma pergunta que não falaram. Isso, Edgar, dá uma grande importância às associações como uma forma de combater o egoísmo, algo que para ele era nocivo à democracia. E isso mesmo, exatamente, essa dinâmica aí que você coloca, né? Porque é uma tendência quase que natural do individualismo, né? Inclusive, tem teóricos aí, do século, início do século passado, como Oliveira Viana, Azevedo Amaral, que são defensores assim da vinda dos imigrantes, dizendo que o Brasil não tem jeito mesmo, o Brasil foi colonizado, veio a escória para cá, mas não é esse. A gente sabe que essa não é a razão principal. A razão principal do Brasil ser o Brasil, primeiro, está em ser uma colônia de exploração da ausência, né, de Estado de 1500 a 1822. Segundo, de ser uma sociedade escravista, última sociedade ocidental a abolir a escravidão. Terceiro, a questão do analfabetismo. Não temos universidade, não tínhamos universidade, não tínhamos educação. Quarta, a questão da concentração fundiária, a concentração de renda. Então, tem razões históricas para sermos aquilo que somos, dentro de uma centralidade estatal aportuguesada, em que vinham para o Brasil as elites apenas para exploração, né? Exploração, e voltar à titularidade de nobre em Portugal. Então, tudo isso fez do Brasil um país atrasado nesse aspecto. Atrasado, e somos ainda atrasados, economicamente, culturalmente, por razões históricas que vieram lá da colônia. E, principalmente, ele fala assim da pouca confiança que existe entre nós, da pouca cooperação. Oliveira Viana levanta essa tese, de que somos pouco cooperativos entre nós, pouco associativos. Somos seres mais individualizados, não resolvemos nossos problemas na coletividade. Então, os desafios para um país chamado Brasil são extremamente grandes e passam exatamente pela pesquisa, passam exatamente pela leitura, passam exatamente pela ciência. Quanto maior ciência nós tivermos, quanto maior leitura, menos dependentes seremos, menos idiotizados seremos. Então, quando você tem
cerca de 25 a 30 milhões de pessoas que são analfabetos, mais 30 milhões que são analfabetos funcionais, não tecnológicos, e desenham o seu nome e soletram apenas as suas palavras, nós temos uma imensidão pela frente de desafios. Desafios que passam, infelizmente, para o nosso desenvolvimento, passam pela dimensão cultural, passa pela dimensão educacional. Boa pergunta, Edgar. Boa pergunta. Se tu achas que Tocqueville fosse vivo hoje, ele apontaria os Estados Unidos como um exemplo de democracia? Eu acho que os Estados Unidos, eu acho que ele perceberia que os fundamentos democráticos, né, dos Estados Unidos, ele continua, né, de certa forma, as instituições americanas, o processo eleitoral, os partidos, eu acho que as instituições americanas, elas persistem, né? Persistem e se fortalecem. E eu acho que a invasão do Capitólio ano passado, essa não aceitação do Trump na derrota, eu acho que ficou muito evidente, foi um percalço democrático, isso nunca tinha acontecido, mas eles venceram, né? Venceram, que é muito diferente você ter uma democracia consolidada nos Estados Unidos, ser comparada, por exemplo, com uma democracia muito, muito frágil, como é a questão do Brasil, né? É muito perigoso você ter alguém no Brasil populista, né? Você se juntar aí a um setor armado, né? E prescrever um golpe. Isso já existiu muito no Brasil. Então, a fragilidade é muito, muito grande no Brasil, das nossas instituições, dos partidos políticos, assim por diante. Agora, por outro lado, a democracia americana, ela é uma democracia que se impõe, né? Ela ainda é hegemônica no aspecto, ainda, claro, agora com a China, uma divisão desse poder bélico, desse poder econômico, mas ela ainda se coloca, né? Então ela tem o direito ainda, né, de intervir no mundo através da questão bélica, questão militar. Mas eu acho que o Tocqueville ele teria dificuldade de ver essas questões mais pós-modernas, né, nos Estados Unidos, né? Essa questão mais da dinâmica da cooperação. Eu acho que o mundo pós-moderno perdeu isso. Eu acho que os Estados Unidos perdeu isso. Eu acho que o mundo perdeu a questão coletiva. Nós não temos mais aspectos mais sociais, de participação, de associativismo, de cooperação. Me parece que os problemas hoje são mais individualizados, resolvidos de uma forma menos coletiva. Outros dizem, né, como o Descartes Morin fala, no aspecto do cibernético, no aspecto da ágora virtual, mas também fica, no meu ponto de vista, muito ainda num certo acomodamento, né? Cada um na sua sala, só um no seu quarto, opinando no Twitter, nas redes sociais, mas para chegar a uma dinâmica mais coletiva, seria um passo mais para frente. Então, eu acho que essa sociedade é diferente na sociedade de 1830, essa sociedade americana, fruto mais do individualismo pós-moderno, ou do egocentrismo, né, ou menos social, né? Isso, exatamente. O Gabriel coloca exatamente isso. O Gabriel escreveu que o Putman percebeu um isolamento cada vez maior do cidadão americano. Exatamente. Tanto é que, se vocês lerem esse artigo Bowling Alone, ou a construção da democracia cívica italiana, vocês vão perceber exatamente esse decréscimo. O Putman, ele é um especialista. Ele estuda por 20 anos assim esses aspectos da decadência, da decadência. Então, são aspectos muito, muito presentes na nossa realidade.
Alguma pergunta a mais dos colegas? Edgar, Gabriel? Acho que para a aula que vem, não sei o que está ali, se é o Tocqueville, obrigado, Edgar, se é o Tocqueville, se é o Stuart Mill, ou se é Montesquieu. É um desses dois aí, mas a gente vai abrir logo amanhã, ou quarta, já a temática para a aula que vem, as leituras, né? Ou os vídeos para a gente tentar discutir um pouquinho, tá bom? Da minha parte, eu agradeço a todos. Eu estou com a minha filha em um processo de sintomática com o Covid a partir de ontem, né? Ela já foi detectado através de exame. Eu estou com ela em casa, em descanso, e vou aproveitar também esse tempo para ficar com ela, pelo menos assistindo ela em casa, daquilo que for necessário, tá bom? E grande abraço, obrigado pela presença de todos, e vocês podem deixar os nomes de vocês aqui nos comentários, se despedindo do professor e dos colegas. Um abraço, boa semana. Obrigado, Edgar. Obrigado, Natália. Obrigada, Ana. Obrigada, Caliel. Obrigado, Ana. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Júlia. Obrigado, João.